Já começou. O café acabou. O café acabou. Nós tomamos tudo. Não, a gente tem que pedir para o pessoal começar a trazer garrafa de café. Eu tô aqui, ó, fazendo propaganda. Propaganda aqui. do ela. E, Luana, que cor você tá, hein, de blusa? Eu tô... Você veio igual a mim? Não. Eu falei que era laranja, mas me corrigiram. É mostarda. Ah, chique, hein? Não sei se é, né? Mas tudo bem. Tudo bem, então. Eu fico no laranja. Laranja, pra mim... Você gosta de laranja? Não. Todas as cores você não gosta. Do outro também você falou que não gostava. Na cor do... Azul. E que cor que é essa? Verde. Ai, caramba, quase bati aqui. Desculpa. Gente, vamos lá. Já estamos vamos lá. ao vivo. 1, 2, 3. Ela reina! Luana do céu. A gente é atrapalhada. Deus amado. Acho que a gente tem que fazer alguma libertação. Porque eu acho que isso é perturbação, tem hora. Não é de Deus, não. Não é de Deus. Não. Mas tem uma pessoa aqui que é de Deus. Que é o que eu falei. A gente tem que aprofundar na história dela, porque é muito poderoso. E a gente conhece ela desde novinha. Quantos anos você tinha? Você é velha, né? Eu falo assim, você é um pouquinho velha. Gente, tá um pouquinho vendo, né? só, 4 anos só. Depois não quer que briga. Não precisa brigar. Tô brincando. Eu acho que eu tinha 13, 14. Por aí. Então, vamos falar dessa convidada maravilhosa aqui, mãe, empreendedora, vó, que eu não acredito. Vocês vão ver linda. Vocês vão ver a carinha dela. É linda, é simpática. É uma menina que sempre esteve no nosso coração, desde sempre. Seja bem-vinda, Michele Santos. É muito gostoso tê-la aqui, honra. Viu? A honra é minha, é toda minha, e que a glória seja dada a Deus, porque foi ele, eu tenho certeza que foi ele quem falou para a Aline convidar ela, porque ela tem uma história oculta que ninguém conhece, que ninguém sabe. É como Davi, né? Guardadinho ali, cuidando das ovelhas e sendo treinado pelo próprio Espírito. Uau! Eu li ontem sobre Davi. É tremenda, a história de Davi é maravilhosa. Poderoso. Mas vamos começar aquela pergunta, né, Michele? Quem é a Michele Santos? Então, a Michele Santos é uma pessoa que cresceu num bairro totalmente improvável, né? São Judas, como vocês conhecem lá, Pombal. Como muitos conhecem, né? E como muito Pombal. Bem. Neta da Dona Maria da Rua 13, do antigo bar. Todo mundo vai saber já. Todo mundo vai saber, porque não tem quem não conhece a minha avó como a Dona Maria da Rua 13 do bar, né? Que ela tinha um bar na época, por muitos anos ela teve. E eu sou filha da filha mais velha da Dona Maria, Zenilda. Uma mulher também guerreira, batalhadora, que eu cresci vendo batalhar muito para sustentar os 3 filhos sozinha, né? Vendendo coxinha de porta em porta. E eu tenho a minha mãe, assim, com um exemplo de força para minha vida, né? A minha avó. E a Michele, ela cresceu ali, ela foi criada pela mãe, pela avó, e tomou um rumo na adolescência, né? Onde eu comecei a namorar cedo, e aí acabei ficando dependente de ter alguém, né? Acabei me tornando uma pessoa dependente de ter alguém, de ter um companheiro. E desde então, eu nunca mais fiquei sozinha. Todo relacionamento que eu terminava, eu já embarcava em outro, porque eu não conseguia ficar sozinha. E com isso, calhou aí de 5 casamentos fracassados. Nossa. Passei por 5 casamentos. E desde moça, desde menina, eu sempre sonhei casar vestida de noiva. Mas em nenhum desses casamentos, Deus nunca permitiu. Eu cheguei a preparar tudo, estava tudo pronto. Um dia antes do casamento,
desistimos da festa do casamento com vestido de noiva e tudo mais. Fizemos só um churrasquinho. E aí foi depois, quando a gente viu que não deu certo, aí depois de um tempo que Deus revelou para mim o porquê que ele nunca permitiu. Porque o casamento religioso, o casamento vestido de noiva, para realizar o meu sonho seria não com a pessoa que eu escolhi, porque todas as outras vezes fui eu quem escolhi, passei a perna em tudo e, vamos ver se dá certo, né? Aquele famoso, se não der certo, depois a gente larga. E nisso foi 5 escolhas erradas, sem ter procurado saber se era da vontade de Deus, sem procurar saber se era realmente aquela pessoa, né? Não era convertida também, não tinha conhecimento nenhum bíblico, nem nada, não tinha nada. O que eu tinha para oferecer era isso, eu não conseguia ficar sem ninguém. Eu sempre tinha que ter alguém. Era como um vício? Era como um vício. Eu sempre tinha que ter alguém. É que, graças a Deus, Deus foi muito bom na minha vida, que as pessoas com quem eu me envolvi, eu acabei tendo um relacionamento sério por muito tempo. Então, tipo, foram 5 relacionamentos, mas 5 relacionamentos duradouros, né? Então, não foi assim. Porque se não fosse isso, se não fosse a misericórdia do Senhor, talvez eu teria feito como muitas mulheres hoje em dia, infelizmente, acabam fazendo. Por conta dessa necessidade, por conta dessa carência, cada dia se envolve com um. Uma semana tá com um, outra semana tá com outro, na outra semana tá com outro, e assim vai vivendo a vida. Distorcendo a sua identidade. Exatamente. E aí se machucando cada relacionamento que passa. Porque cada relacionamento que a gente passa é uma ferida que vai abrindo e vai abrindo outra e mais outra. E foi exatamente o que eu vivi, né? Eu vivi 5 relacionamentos onde foram muitas feridas abertas. Muito. E eu poderia ter deixado de viver isso se eu tivesse procurado a Deus, né? Se eu tivesse conhecido Deus antes. Mas eu não conheci ele antes, porque tudo tem um propósito. E lá no primeiro relacionamento, no meu primeiro casamento, que foi quando você me conheceu, lá atrás, um dia eu tava num culto e Deus usou uma missionária que veio da Bahia para pregar na igreja lá do São Judas. E ela veio na minha direção e ela falou para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo era só a ponta do iceberg, que ainda tinha muito mais. E que o inimigo ia soprar na minha mente que eu era amaldiçoada. Porém, todas as vezes que ele fizesse isso, era para me lembrar que eu não era amaldiçoada, porque eu era escolhida, que Deus tinha um povo para mim e tinha algo que ele ia me usar. Mas para que ele me usasse, eu precisaria passar por um processo. Então, o próprio Deus permitiu que eu vivesse tudo aquilo, né? Por conta do testemunho que ele tem para minha vida e das pessoas que ele quer alcançar através da minha vida. Então, foi muito tremendo isso, porque eu nunca mais esqueci esse dia. Ficou Nunca marcado. mais. Ficou Marcou muito o marcado, seu coração, muito marcado. E na minha adolescência... E até então você nem entendia, né? Você ouviu, mas depois de Não, eu não entendia nada, eu nem assim, mulher conhecia. doida. A primeira vez que eu vou dentro de uma igreja e, tipo, eu já ouço isso, pra mim, tipo... Só que o Espírito Santo, ele é tão tremendo que ele faz a gente lembrar, né? E todas as vezes que o inimigo tentava soprar na minha mente, porque na minha adolescência, eu passei por alguns processos com a minha mãe, com família, sabe? E eu tentei suicídio 3 vezes. Então, quando as coisas não davam certo, que eu ficava depressiva, e aí o inimigo vinha soprar. Quando ele vinha soprar, o Espírito Santo já me fazia lembrar Da palavra. daquela palavra. Nossa. Que há muitos anos atrás, isso faz o quê? A Yasmin tá com 19. Então, faz 18 anos isso. Nossa, bastante tempo. Né? Fazem 18 anos. E eu fiquei... E dali por diante, eu fiquei indo em várias igrejas, né? Depois eu fui em outras igrejas e eu ficava... Cada dia eu ia em uma, mas não me lembrava em lugar nenhum. Não tinha sentia raízes. aquele negócio de criar raízes, né? E aí comecei a viver um processo... Em um dos meus casamentos, eu comecei a viver um processo muito difícil, muito doloroso. Que eu era agredida fisicamente, psicologicamente.
ele judiou muito de mim. E nessa época, eu também estava lutando pela guarda da minha filha. Então, juntou tudo isso e como eu tinha, por um erro meu mesmo, que fui eu quem errei, assinei lá achando que era guarda compartilhada, né, que eu tava compartilhando a guarda, que ia ficar tudo bem, e aí eu tinha passado a guarda para ele, daí eu tive que entrar num processo de reversão de guarda, Nossa. e todo mundo dizia para mim que era 1% de chance. Era 1% de chance, e eu peguei aquele 1%, entreguei na mão de Deus e falei, Senhor, se o Senhor trouxer a minha filha de volta para mim, com esse 1%, eu vou firmar os meus pés e eu nunca mais saio da tua presença. E aí foi um trabalhar tão lindo de Deus, que Deus começou a trabalhar em mim durante todo esse processo, porque foram 3 anos e meio, né, nesse processo de guarda. Então foram esses 3 anos e meio, Deus foi trabalhando em mim. E quando eu fui ver, eu já estava convertida, batizada. E a minha filha ainda não tinha vindo para mim, não tinha ganhado ainda a guarda dela. Até que um dia, eu indo para o culto, eu recebi a notícia que eu tinha ganhado a guarda dela. Foi tremendo. E foi muito difícil esse processo. Mas, graças a Deus, eu entreguei o 1% na mão do Senhor. E o Senhor foi lá e resolveu. Ele foi o meu remidor daquilo que era importante para mim. E como que foi a sua renúncia desses relacionamentos? E como que foi essa sua renúncia? Foi muito difícil. Muito difícil, porque eu vinha de relacionamentos onde eu terminava e começava outro, né? Eu acabava um relacionamento, já iniciava outro. E num desses relacionamentos, que foi o último, foi com um homem de Deus, uma pessoa que era da igreja, que a gente era muito amigo, e aí a gente acabou ficando junto. Aí, para não ficar em pecado, a gente decidiu casar. Porque uma hora você acaba ficando em pecado e daí vira um ciclo vicioso. Para não acontecer isso, a gente decidiu casar. E aí a gente casou, mas eu creio que o nosso casamento foi um processo, tanto para mim quanto para ele, né? Por algum tempo eu me culpei muito. Porque nesse relacionamento, em todos os outros, eu fui traída. Eu fui pisada, fui humilhada, eu apanhei muito, né? Nos outros relacionamentos também. Mas nesse não. Nesse eu tinha um homem de Deus que lutava por mim. Um homem de Deus que eu, na sala, chorando, orando, pedindo para Deus, para mim amar ele. E ele no quarto, eu ouvindo o gemido do choro dele no quarto, pedindo para Deus, para mim amar ele. E eu não conseguia amar. Eu não conseguia olhar para ele como meu marido, eu só olhava para ele como meu amigo, não conseguia. E aí, por conta de eu ter engravidado... Acho que é por causa dos outros relacionamentos que você levou essa bagagem? Você acha que é? Sim, eu creio que eu tinha muito essa bagagem e principalmente a bagagem onde eu julgava todos os outros por terem me traído, né? Eu era a vítima da história e eu não conseguia entender o lado deles também. Então, eu simplesmente levei essa bagagem para esse relacionamento. E aí, ele não me traiu. Ele era um homem muito fiel, um homem de Deus, um homem que me ministrava todos os dias, que me incentivava a ler, a buscar a palavra, falava que eu ia ser missionária, que Deus ia me levantar. E, nossa, foi o meu primeiro, assim, o homem que mais me incentivou, foi a primeira, assim... visão de um homem de Deus que eu tive na minha vida foi através dele. Um homem que te amou. Foi através dele. Foi o primeiro homem, assim, que me mostrou o que é ter um homem de Deus. Porque até então eu nunca tinha tido, né? E só que no decorrer desse casamento, com 15 dias de casamento, eu desisti. Eu não queria mais estar casada. Porque eu sabia que eu não amava ele o suficiente para um casamento. Só que daí eu falei, não, vou tentar, né? Vai que tá no propósito de Deus. Mas antes de entrar, eu não tinha perguntado, não questionei, não perguntei, não quis saber, só fui. Fiz o que eu quis fazer. Depois de alguns dias me arrependi. E aí a gente começou a lutar juntos pelo casamento. Aí eu engravidei. Aí, quando eu engravidei, falei, não, a gente precisa fazer dar certo isso, a gente precisa fazer dar certo. E aí, eu comecei a buscar muito para isso acontecer, ele também. Porém, depois que o Gael nasceu,
Antes disso, na verdade, antes do Gael nascer, um pouco antes de eu descobrir que eu estava grávida, a gente teve uma discussão, ele foi para casa da mãe dele, a gente se separou, e aí eu fiquei sozinha em casa, meu ex veio atrás de mim, fiquei com meu ex. E aí eu fui e contei pra ele, ele veio atrás de mim pedindo pra reatar o casamento. E aí eu percebi o que eu tinha feito, falei, tá bom, vou tentar de novo, né? Vou reatar. E aí fui e reatei o casamento. E ali durante aquele casamento, depois quando eu descobri que eu tava grávida, eu contei pra ele que eu tinha traído ele, né? Ele me perdoou da traição. Graças a Deus, nunca. Porque muitos dizem, né, o perdão, depois que você perdoa, você não pode ficar jogando na cara, né? E ele realmente, ele nunca fez isso. Ele perdoou me perdoou mesmo. Perdoou de verdade, Ele né? nunca, mesmo depois de separados, nunca jogou isso na minha cara. Ele me perdoou, aí depois acabou não dando certo o casamento porque eu me culpava. Porque maior do que a dor de ser traída era aquela nova dor que eu tava sentindo de ter traído. Aquilo me dilacerava por dentro. E ainda mais de ter feito aquilo com alguém que era muito especial. Que eu via o cuidado de Deus na vida daquele homem. A gente passava por situações onde a gente não tinha as coisas dentro de casa. Ele dobrava o joelho, dava minutos, aparecia alguém provendo. Uau. Era tremendo. Então, tipo assim, eu vivi coisas extraordinárias na presença dele, com Deus ali, vendo o que Deus é capaz de fazer, sabe? Então, aquilo me machucava muito. E machucava ele, e a gente tentando, e aquilo não fluía. Aí, até que chegou um dia que eu comecei a orar de um lado, ele orando do outro, e aí a gente decidiu pela separação. Porque a gente entendeu que não era propósito de Deus aquilo ali, que a gente tinha feito pelas nossas vontades. E aí a gente se separou. E a maioria dos erros é esse, né? Quando a pessoa acha que dentro da igreja, eu tenho que casar, mas eu acho que tem esse ponto que a gente tem que entender. Que mesmo procurar que você saber a vontade de Deus. Procurar a vontade de Deus. Não... Porque o que acontece? É igual eu fiz, ele fez. A gente quis colocar Deus no meio. Não, Deus tem que estar antes das coisas acontecerem. Você tem que procurar saber qual é a vontade de Deus antes de fazer. Depois que fez, às vezes você fica ali pagando preço de algo que não tem a mão de Deus ali. Deus não foi você que pegou esse fardo pra você porque você quis. E é frustrante, né? Porque aí você não tinha alegria no seu casamento. Não. E aí por fica mais difícil. que ele tentasse, porque ele se esforçava muito mesmo. Mas eu não conseguia. E aí a gente se separou, teve o divórcio. E eu ainda tinha um sentimento pelo meu ex, que veio antes dele. E aí quando o Gael nasceu, esse meu ex descobriu que eu estava separada, né? E veio me procurar. E a gente começou a conversar, a sair para comer. E aí um dia ele foi e pediu para voltar. E começamos a namorar. Só que quando eu comecei a namorar com ele, eu pensei, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Agora vai. Porque eu acho que agora é ele, né? Porque eu tinha largado dele por conta de uma traição. E eu pensava assim, Deus me fez passar esse processo para mim entender a dor dele, pelo meu entendimento. Para mim entender a dor dele, que tinha me traído e eu não consegui perdoar. E aí eu me coloquei do outro lado da moeda. E aí eu peguei e pensei, não, agora eu vou tentar. Quem sabe dessa vez dá certo? Quem sabe o arrependimento dele seja realmente verdadeiro como foi o meu. E realmente foi verdadeiro. Só que daí eu comecei a ter sonhos. Durante esses 8 meses que a gente namorou, eu comecei a ter sonhos. E nos sonhos, Deus mandava eu escolher, ou ele ou eu. Uau. O próprio Deus falava pra mim, escolhe, ou ele ou eu. E em algumas vezes nesses sonhos, eu andando de moto, Deus falava, ou ele ou eu. Eu falava ele, caía morta. Cara, era muito tremendo, porque assim, eu caía morta sem nada acontecer. E eu tava na frente de uma casa, conversando com as amigas, de repente, Deus perguntava pra mim, ou ele ou eu. E vinha alguém com carro e me enchia de bala. Nossa. E eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Será que é morte espiritual, né? Se eu ficar com ele, não vai cumprir o propósito do que Deus tem na minha vida.
que será isso, meu Deus? E foi se passando o tempo e os sonhos se Continuava. intensificando. E até um dia que eu sonhei que eu estava no fundo da casa da minha avó, na casa da minha tia, na sala. Do lado da sala, do lado da televisão, assim, dentro da sala, tinha um demônio. E eu olhava e falava, gente, ninguém tá vendo esse demônio? O demônio tá do lado da TV, alguém tá vendo? E todo mundo olhava assim pra mim e falava, imagina, você tá louca? Que demônio? E o povo começava a sair pra fora, assim, indo pro portão. E eu fui atrás deles, pra não ficar sozinha lá dentro com aquele demônio. Eu fui sair também. Quando eu saí, o Jorge saiu pela porta, que é esse meu ex, que eu era muito apaixonada por ele. E aí, ele foi saindo na porta. Quando ele saiu na porta, ele entrou dentro de um carro. E eu ia entrar em outro. Eu falei, não, você vai comigo. Ele falou, não, eu não vou com você. Eu falei, não, você vai comigo sim. Ele falou, não, eu não vou com você. E ele entrou dentro do carro com uns amigos. E aí, Deus vinha e falava pra mim. Ele falava assim pra mim, para e me escuta. Aí eu parada assim com a porta do carro aberta pra entrar, eu falava, Deus, o que foi? Por que eu não posso ir com ele? O que tá acontecendo? Por que ele não vai comigo? E aí Deus falou pra mim, eu tenho uma carta pra minha igreja, e me entregou uma carta. E quem vai entregar é você. Eu falei, meu Deus. E fui abrir a carta. Quando eu abri, eu acordei. E ali foi esse sonho que me fez assim, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu fui e comentei com ele, ele falou que achava também que por mais que a gente se gostasse, que não era da vontade de Deus que a gente ficasse juntos. Ele começou a entender isso também. E aí eu fui para um culto. Isso aconteceu na mesma semana, eu fui para um culto. Quando eu cheguei lá, era a missionária Célia que estava pregando. Deus usa demais ela. E aí eu peguei e falei para Deus, antes de ir pro culto, eu falei, Senhor, eu não consigo largar dele. Eu gosto Foi muito sincera. dele. Ele se arrependeu de verdade, a gente tá bem. Eu não consigo largar dele. Como que eu vou largar dele agora que a gente tá bem? Mas isso aí era o seu querer, né? Exato. Era o seu querer. Aí eu falei, Deus, como que eu vou largar dele? Eu falei, Deus, o senhor vai ter que fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, porque eu não consigo. Falei, o senhor pode fazer alguma coisa, porque eu não consigo. Aí eu fui pro culto. No meio do culto, a Célia vem na minha direção e fala, moça, Deus manda te dizer que ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Mas nessa situação, ele não vai fazer, porque ele quer que você decida. E decida fazer o certo. E você sabe qual é o certo. Porque se você não fizer o certo, acabou pra você. Ela gritou assim, ó. Acabou pra você. Uau. Cara, Fim de carreira, ela queria dizer. eu falei, meu Deus. Ali começou O processo, né? o meu processo. Que foram alguns meses chorando todos os dias. Eu chorava todos os dias. Eu larguei dele, expliquei pra ele, falei que não podia, que Deus, o que estava acontecendo. Ele me chamou de louca, falou que eu era louca. Você tá maluca? Como? Por quê? Quem Largar por escolhe causa com quem vai ficar é você. Não é Deus. Deus não escolhe ninguém pra ninguém. E eu, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E eu chorava todos os dias, esse homem na porta da minha casa. Chorava e pedia pra voltar e implorava. Chegou a falar, Michele, eu passo a minha casa no seu nome. Eu troco de carro. Eu faço o que você quiser. Eu falei, não, você tá querendo me comprar. Eu falei, não é sobre isso, não é sobre coisas. É sobre um plano que Deus tem pra minha vida. Um propósito. E eu não posso. Eu falei, não posso. Infelizmente, eu não posso. E aí, passou, né, o tempo, ele acabou se conformando, depois de um tempo acabou se conformando, e eu continuei o meu processo. Aí um dia, passei a acreditar que talvez fosse um rapaz que começou a ir na minha igreja. E comecei a orar por esse rapaz. E tô eu orando 2 anos por esse rapaz. E Deus não confirmava pra mim se era ele ou não.
E ele, tipo, coitado, ele era muito meu amigo, ele gostava muito de mim como amiga, mas ele fugia de mim como mulher, você não tem noção. Porque essa doida atrás de mim. Ele falava pra mim, Michele, não sou eu, não sou eu. E eu falava, não é possível, Deus manda muito eu orar por você. E realmente, Deus mandava muito eu orar por ele, pela vida dele. E depois de 2 anos orando, depois do que Deus fez na vida dele, porque Deus fez assim um reboliço na vida dele, Deus usou a minha vida pra quebrar uma obra de feitiçaria na vida dele, que ele não conseguia também firmar relacionamento com ninguém. E aí Deus me mostrou em sonho a corrente que prendia ele. E aí eu fiz o jejum que Deus pediu, que era o jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, em prol da vida dele. E Deus libertou ele. Hoje ele tem alguém, hoje ele tá num relacionamento, tá feliz. Você não tava entendendo, você tava achando que Deus queria que você casasse com ele. Era mais a oração pela vida dele. Exatamente, Olha, que era loucura. mais a oração pela vida dele, pela família dele, que também tava a mãe por um lado, o irmão morava com ele, e eles não se davam muito bem por conta de uma história no passado, que machucou muito a família toda, e aí Deus trouxe a família toda de volta para morar junto. E foi tremendo, porque no meio desse processo, eu orando pela vida dele, Deus um dia falou, você vai meia-noite na rua da casa dele e você vai dar a volta no quarteirão orando pela vida dele e pela vida do irmão. Uau. Quebrando toda essa obra de Mas feitiçaria ele sabia na disso. vida dele. Não, ele não sabia de nada. Você fez Nada, isso. eu fiz no oculto. A única pessoa que sabia de tudo era a Érica, que tudo ela tá ali comigo, né? É sua intercessora. Tudo ela tá ali comigo. E eu fui por 7 noites, dei a volta no quarteirão, orando pela vida dele, pela vida da mãe dele. Toda vez que eu ia orar pela vida da mãe dele, Deus me mostrava ela numa casa onde estava cheia de demônios. E depois que passou esses 7 dias, no 7º dia, era para mim dar 7 voltas. E eu fiz o propósito que Deus tinha colocado no meu coração, e eu fiz. Fui lá, fiz. Depois de alguns dias, coisa de nem uma semana, Uhum. a família se juntou toda, Sim. Deus moveu Uau. uma situação, e eles tiraram a mãe da onde estava morando, levou para morar com eles, e graças a Deus ela tá bem com eles até hoje. E foi tremendo depois que eu fui entender o porquê que Deus permitiu, porque eu chorava muito. Quando Uhum. Deus falou para mim depois de 2 anos, o porquê que não era ele, eu falava, Deus, por quê? Por que que o Senhor fez eu orar 2 anos acreditando que era ele, se não era ele? E Deus me lapidando por dentro, porque, tipo, todos Você os tava no meus processo de relacionamentos, todas as pessoas com quem eu namorei, quiseram casar comigo. E eu casei e fui lá e casei e E pronto. esse não. E esse, ele não queria eu de jeito nenhum. Ele não queria eu de jeito nenhum. Gente, era tremendo. Eu falava, eu chorava, eu falava, será que é porque eu sou vó agora? Porque depois eu fiquei vó. Falei, será que é porque eu sou vó? Será que é porque eu tô velha, ele é mais novo? Eu inventava tanta coisa. Mas foi um processo onde eu vivi, eu e Deus. Aliás, aqueles 2 anos foi muito tremendo. Porque eu jejuei muito, eu orei muito, eu buscava muito, eu passava noites orando, intercedendo pela vida dele, pela vida das pessoas que Deus me direcionava. E eu comecei a viver uma intimidade com Deus que eu nunca tinha vivido. Eu fui batizada no Espírito Santo dentro do meu quarto, orando pela vida dele. Uau. Então, tipo assim, foi muito tremendo o que Deus fez. E aí, quando Deus falou pra mim que não era ele, eu comecei a indagar a Deus. Falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? 2 anos orando por uma pessoa, acreditando que era ele e não era ele. Por que o Senhor não falou? Né? Por quê? E aí, Uau, Deus, fala logo. e aí foi que Deus falou pra mim, eu queria ver se você seria fiel no pouco, pra mim te colocar no muito. Eu tenho alguém pra você, mas eu queria que você intercedesse primeiro por pessoas, né? E depois Tivesse uma intimidade com exato, ele real, né? exato. Verdadeiro Aconteceu encontro. comigo uma vez. Eu orei, né, por um... Isso é... Você tá ligado, né? Tá qual que é? ligado. Nossa, Deus. Mas amado. antes de você contar, Luana, se você tá Isso. identificando com essas histórias, dê o seu like, compartilhe com quem você acha que tá precisando dessa palavra. Isso aí. Inscreva no canal, ativa o sininho, né, Luana? E vamos lá na história da Luana também. Eu orei, eu acho que uns 6 meses por esse rapaz. Aí eu falei assim, o senhor tem que dar uma resposta. Minha família amava ele de paixão, todo mundo.
Aí eu falei assim, Deus, não E adianta... isso faz a gente acreditar que pode ser. faz acreditar. Mas Loucura, assim, né? é loucura. Aí eu peguei e falei assim, chamei ele pra conversar, eu falei assim, Deus não falou nada pra mim, então eu estou terminando com você hoje. Aí ele pegou e falou assim, não, mas Deus, nós estamos ainda no processo de oração. Eu falei assim, não, Deus, ele não é Deus de confusão. Ele iria confirmar alguma coisa no nosso coração. E eu não tô vendo nada, então você segue o 6 seu... meses já era um tempo de confirmar. É isso que Não, me nós- deixava louca. Nós porque... ia na igreja, orava ajoelhado no altar. Você tá ligado Bem, nisso? Você bem tem noção? crente, bem crente. Bem crente mesmo, nossa. Ele não pegava na minha mão. Era tipo, nós Santidade. queríamos um namoro de santidade. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Deus tinha que confirmar alguma coisa. Nós estamos Nada. orando. Nós estamos, né, buscando a presença de Eu- Deus. E não, aí eu peguei e falei assim, ó, você segue o seu rumo, eu sigo o meu, cada um, né? E aí passou um tempinho, eu fui num culto, aí uma irmã orou por mim e falou assim, Deus manda falar pra você que a sua aliança está atrás da porteira. Olha, você tá ligado pra onde a gente foi. Eu tava morando no meio do mato. O meu pai, do nada, Do nada. ele falou, nós vamos morar no sítio. Aí eu falei assim, Que- ó a meu coisa Deus, olha o mistério. Eu conheci meu marido lá, foi no sítio. A família dele já morava lá. Eu falei assim, nossa, cara, como que pode? Depois que eu fui ligar, né, os pontos, né, falou assim, realmente o senhor falou que era atrás de uma porteira. Foi no sítio. Meu Deus. A Tá gente não vendo? entende os mistérios, E no né? seu caso, você orou 6 meses. 6 E meses. já percebeu que não tinha a mão de Deus ali. Sim. Porque 6 meses, eu orei 2 anos. E Então. detalhe, eu orei sozinha. Mas o seu, Orava comigo. Não, o o seu, meu- ele nem me o seu queria. tratar foi diferente porque Deus queria ver seu coração. Exato. Não era você, no seu pensamento, achava que era o cara. Não, Mas e o Deus que ca- falou assim: não, eu vou te tratar nisso. Eu quero ver sua intimidade, eu quero ver sua comunhão. Se você é mulher, né? Eu acho que tem- o senhor queria você mais próximo É dele. Sim. Era Sim. dele. E outra, eu tinha vindo de relacionamentos, né? Onde eu começava a me envolver com a pessoa e a pessoa, nossa, você cozinha bem, né? E aí era o fato de eu Tudo cozinhar interesseiro. bem, o fato de eu cuidar bem da casa, porque eu sempre amei ser dona de casa. Uhum. Eu sempre amei ser esposa, eu sempre amei fazer a comida e servir meu marido, servir meus filhos. Eu sempre gostei disso. É algo que vem de mim, né? Eu conheço você é assim. E aí eu peguei e Né, falei, Lu? eu peguei e falei, eu vou fazer comida, vou levar pra esse rapaz. Você queria comprar ele pela barriga, não acredito. Sério, gente, eu levei comida umas 3 vezes na porta da casa dele, chegava lá, dava de cara na porta, ele não tava. Eu falava, meu Nossa. Deus, não é possível. e ele gostava de frango com quiabo. Eu falei, vou fazer um frango com quiabo, vou convidar ele pra comer aqui em casa. Ele falou que vinha. Menina, ele não apareceu. Eu passei o fim de semana inteiro comendo aquela panelada de frango com quiabo. Eu não aguentava mais comer frango com quiabo. A minha amiga dava risada. A minha amiga falava, Michele, você é louca. Mas E Deus queria outra eu fiz coisa com tudo. você. E era algo... Depois, uma semana antes de Deus falar pra mim que não era ele, confirmar pra mim que não era ele, eu tive um sonho. E no sonho eu olhava, eu vestida de noiva na frente de um espelho, eu fazia assim no vestido e falava assim, tô bonita. Aí eu olhava pra minha amiga do lado, e minha amiga falava, tá linda. Aí eu olhava assim, aí Deus falava assim pra mim, nunca foi ele. Eu nunca fiz questão. Quem fez questão esse tempo todo foi você. Nossa. Aquele sonho ficou na minha mente. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que o senhor tá querendo falar comigo? Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, né? A gente quer acreditar em qualquer coisa, menos que Deus possa falar que em Deus sonho. tenha falado aquilo no sonho. Eu falei, meu Deus, não é possível, é coisa da minha cabeça. E aí, um dia eu orando no meu quarto, Deus foi e falou pra mim, nunca foi ele, não é ele. Aí eu surtei, menina, fiquei uma semana trancada dentro de casa, só chorava. Só chorava. Porque só você chorava. queria que fosse ele. Porque eu queria que fosse. E aí, foi tão tremendo que logo depois ele começou um relacionamento com uma moça. Eu falei, "Vixe." E quando eu descobri... E outras moças já tinham passado, só que nenhum relacionamento dele durava, tipo, 15 dias, 20 dias, um mês. E aí eu pensei assim, esse também vai ser mais um. Aí Deus foi e falou pra mim, não,
esse não vai ser assim. Eu falei, meu Deus, Então não Deus é ele mostrou mesmo. pra você que Não é aquela ele ia mesmo. ser a esposa dele. Não era ele Meu mesmo. Deus. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Quem é? Aí eu peguei, falei, Deus, eu não quero mais saber de casamento, não quero mais saber de ninguém, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar no meu canto. Aí você fez um voto de celibato aí. De viver em Aí, santidade? desde o começo, antes de Terminar orar, esse último relacionamento. antes Ficou de 2 orar anos. pelo William, eu já tava já nesse processo de, não, eu quero, vou esperar em Deus, eu vou fazer conforme Deus quer, né? E aí eu fiquei meio revoltada quando Deus falou que não era o William, e eu não queria mais, eu falei, não quero mais casamento, não quero mais ninguém. Aí eu conheci um rapaz em Indaiatuba, e começamos a conversar, e aí, com uma semana conversando, ele me chamou pra jantar, eu falei, eu vou, porque vai que é ele, eu vou conhecer ele, eu quero conhecer, fui conhecer o rapaz. Aí tô eu, depois de algumas semanas, indo pra festa de casamento, tudo quanto é evento que tinha, porque o irmão dele trabalhava com eventos. Aí você ia junto. Eu ia nos eventos, né, e tamo lá, se conhecendo. Aí ele foi me pedir em namoro numa sexta-feira, do nada. Chegou em casa, eu bem feia, daquele jeito, limpando a casa, você imagina, né? Foi e me pediu em namoro. Aí eu fiquei tão assustada, eu aceitei. E quando foi no outro dia... Você ficou assustada e aceitou. Doidinha, abençoada. Eu falei, vai que é ele, né? E aceitei. Menina, fui no outro dia no culto, quem que tava pregando? Célia. Nossa. Aí você falou, lá vem. Aí lá vem Célia. De novo. Viu, Michele? É Michele seu nome, né? Não errei, não. Eu falei, é. Ela falou assim, então, Deus manda te dizer, volta pro caminho de onde você não devia ter saído. Volta. Volta porque você sabe que se você não voltar, sua consequência vai ser triste. Volta. E ele sem entender nada. O que estava acontecendo? No outro dia, terminei e falei, olha, não dá, não posso. Eu aceitei namorar com você. Eu sei que foi o namoro mais rápido da minha vida. Mas eu não posso fazer isso. E ali eu entendi que eu tinha que orar. Independente de qualquer coisa, independente se a pessoa aparecia, porque ele aparentemente era um homem de Deus, era alguém que servia a Deus, falava de Deus nas redes sociais. E aí eu peguei e falei, não, Deus, agora eu entendi, eu preciso orar antes, né, de entrar num relacionamento, de aceitar um namoro, eu preciso orar, preciso saber se é da vontade do Senhor. E aí comecei a orar e sozinha, tudo, aí depois de um tempo, de novo, lá vai eu. Um amigo meu me convidou pra gente ir pra praia, fui pra praia com ele, com a filha dele. Foi muito divertido, gostei, tudo. E Deus começou a mandar eu orar por ele. Aí eu pensei, será que é ele? Gente, intercessora ora por todo mundo. Mas eu tava naquele processo que todo homem que Deus mandava eu orar, eu achava que talvez pudesse ser aquela pessoa. Você tava eu no comecei a processo, orar. tipo, de reconhecer também. Exato. Quem era reconhecer o teu tu? chamado, né? Exato. E aí eu comecei a orar por ele. E comecei a orar muito por ele. E era uma guerra espiritual muito grande, porque ele era envolvido com droga. E eu falava, Deus, eu não quero isso. Eu falava, Deus, eu tenho dúvida se é ele, se não é, porque o Senhor mandou eu orar, mas eu não quero isso pra minha vida. Eu chorava. Mas eu chorava, menina, era tremendo. E aí eu fui, comentei com meu pastor falou, Michele, pelo amor de Deus, procure muita confirmação de Deus, que Deus confirme mais do que uma vez pra você se for esse homem. Porque é muita luta. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Eu comecei a orar muito e Deus não falava nada. E eu orando. Aí algumas pessoas que Deus usava pra falar comigo, algumas palavras dava a entender que era. E aí eu comecei a achar, né, aí foi o meu processo de aprender que nem toda profecia você deve receber, que nem toda profecia é Deus, porque Deus fala, mas o inimigo também fala. O inimigo também usa a boca das pessoas. Confunde. Exatamente. E pra sair do propósito. E eu falei, Deus, eu não vou. Eu não vou. Um dia ele até ligou, mandou uma mensagem pra mim, falando que tinha acordado, pensando em mim, se eu não queria ir lá na casa dele. Aí eu falei, não, você tá me confundindo com as suas amigas, eu não sou elas. Falei, eu não sou essa pessoa. E aí eu
ficou bravo comigo, nunca mais falou comigo por conta disso. E continuei orando, falando, Deus, não pode ser essa pessoa, porque ele vinha querer me convidar pra ir na casa dele e falar que ele tá sozinho, né? Alguma coisa ele queria. Eu falei, Deus, não pode ser essa pessoa, eu não aceito que seja essa pessoa. E aí eu continuei orando. E foi 6 meses. 6 meses orando, até que há pouco tempo atrás, eu fui no culto e uma pessoa foi pregar no culto e a gente nem estava sabendo que esse moço ia pregar, foi muito assim de última hora, né? Os meus pastores agendou de última hora. E aí, quando eu cheguei no culto, não era pregador de dentro de casa, era um pregador de fora. E aí, esse pregador pregando, gente, foi muito tremendo. Ele começou a falar, porque tem gente que acha que porque é crente precisa sofrer. Precisa passar por processo, precisa sofrer, mas Deus não é Deus de confusão. Quando é Deus, pode ser o Shurek, que é ele. E aí ele pegou e falou assim, tá vendo de cabelo curto? Eu tinha acabado de cortar o cabelo. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Ele falou, Deus manda te dizer que o que ele tem com você é muito grande, o que ele tem com você é mistério. Aí ele pegou e falou assim, e eu não sei porquê, você é teimosa, mas Deus manda te dizer aqui, ó, que ele tá mostrando pra mim um avião saindo do Brasil. Eu falei, meu Deus, avião saindo do Brasil? Nunca desejei sair de Tu. Você tá uma noção? Nunca desejei sair de Tu, a não ser que fosse pra viajar, né? E aí ele pegou e falou, e o seu não é brasileiro. Oxi. Eu falei, meu Deus. Aí ele pegou e falou assim, e fala pra ela, porque ela é teimosa, eu já falei com ela mais outras 2 vezes. Eu falei, mas Deus nunca falou pra mim que meu marido não era brasileiro. Eu falei, Deus, eu nunca desejei ir embora, eu não quero sair da comunidade, porque eu amo a minha igreja. Eu falei, eu não quero sair daqui. Eu falei, Deus, eu não tô entendendo nada. Aí, no mesmo instante ali, quando ele terminou de falar comigo, eu comecei a falar em línguas e o Espírito Santo me fez lembrar de 2 sonhos. E nos 2 sonhos, vinha um homem na minha direção e esse homem, ele tinha patente. Ele estava trajado com Militar. algumas patentes e ele falava para mim, eu não sei se era um militar ou se era alguém importante, era alguém importante. Uhum. E ele descia, e nesse sonho, no começo desse sonho, eu começava a andar, eu tava andando de moto e eu entrava na contramão de uma rua e as pessoas falando, moça, você tá na contramão, você tá na contramão. Eu falava, eu sei que eu tô na contramão, mas não tem problema, eu preciso ir por aqui, eu preciso ir por aqui. E eu ia, quando eu chegava lá, era um jardim e tinha umas princesas no jardim. Aí eu falava, meu Deus, que é isso? Essas mulheres, essas princesas. E eu vou parar a moto aqui, porque eu não vou passar com a moto em cima dessas flores. Porque era um jardim tão lindo. Eu falei, eu não vou passar com a moto em cima dessas flores. E sentei numa cadeira. E aí veio uma moça com uma cara bem de brava, assim, jogou uma migalha de uma bolacha no chão e falou, pega. Aí eu peguei, abaixei, peguei e falei, se eu preciso pegar, Deus, eu vou pegar. Aí fui lá, abaixei, peguei. E aí eu olhei pra ela. E ela pegou e falou assim, você tá aqui... Por quê? Você tá sendo cortejada por quem pra você tá aqui? Porque as princesas lá estavam sendo cortejadas por alguém, por isso que elas estavam ali. Eu falei, pelo príncipe. Eu falei, pelo príncipe. E aí eu acordei. E aí depois de um tempo eu tive um outro sonho, e aí descia da escada, esse homem descia da escada, e ele falava assim pra mim, eu vou te cortejar por 3 meses. E depois eu farei você minha esposa, e era um príncipe. Acredita? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, parece loucura isso. E aí eu lembrei que ele não era brasileiro. O moço falava comigo, mas não falava na minha língua. E nos 2 sonhos, a pessoa que falava comigo não era brasileira, não era na nossa língua. E aí eu lembrei do sonho, eu falei, meu Deus. Confirmando. O Senhor falou mesmo comigo no sonho 2 vezes, né? Que a pessoa que estava me cortejando não era brasileiro. Falei, amém, Deus, né? Amém, que seja feita a tua vontade. E aí, eu passei todo esse processo. Aí, depois de uns dias, eu tava em casa e orando muito, né? E jejuando. Daí, depois disso, eu fiquei um pouco até, sabe, desliguei disso. Desliguei de casamento e foquei no que realmente eu deveria focar, né? Que era em Deus. E aí Deus começou a falar pra mim... o casamento sempre foi um sonho seu. Muito, um sonho de menina, de criança. Construir uma família. Vestido de noiva, eu sempre sonhei. E os 5,
Eu não casei vestida de noiva. E outra Nunca. coisa, a gente vendo a sua história, o seu sonho sempre foi esse, e Satanás sempre queria frustrar você nessa área. Exato. Sempre te frustrando nessa área. Exato. E aí Deus teve esse tratamento com você nesse processo, né? Exatamente. Ele queria me tratar, ele queria mostrar a forma correta de se fazer, que era esperando nele, que era orando para colocar ele no começo, não depois que já tivesse feito, né? E aí eu, naquele processo em casa, e Deus começou a ministrar muito no meu coração para fazer vídeos, né? Ministrando a palavra. E aí eu falei, Deus, eu não consigo. Eu tenho pavor de câmera, eu tenho dificuldade. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Aí Deus foi e falou, você vai fazer um propósito de 7 vídeos. 7 vídeos você pode fazer do tempo que você quiser. Pode ser só uma ministraçãozinha de 10 minutos, mas o 7º vai ser uma live. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer live. Eu não vou fazer live, não, eu não consigo, eu nem sei fazer isso. E aí, eu teimando. E eu levou um tempinho ali, eu teimando com Deus, que eu não queria fazer. E aí um dia Deus mandou uma pessoa também ministrar na minha igreja, a pessoa ministrando na minha igreja. Deus usou ele para falar que enquanto fizesse aquilo que Deus entregou, que eram 7 dias, que durante 6 dias Deus ia trabalhar em mim. E que no 7º, Deus ia fazer chegar em alguém que precisava ver. Uau. E aí eu falei, meu Deus, então é um propósito de Deus, é Deus que quer que eu faça mesmo. Eu falei, eu vou fazer, né? Aí fui, orei, aí fiz os 6 vídeos e eu fui percebendo que em cada vídeo que eu fazia, cada palavra que eu ia estudando, que eu ia ali conversando com Deus e Deus ia me entregando o que era para ser falado, eu vi que Deus foi trabalhando em mim. E eu comecei eu já me identificava muito com a samaritana, né? Pelo fato de 5 casamentos, né? E ali Deus foi trabalhando em mim, e quando eu ministrei a samaritana, Deus mostrou pra mim, porque lá tá escrito, quando Jesus fala pra ela, se tu soubesses o presente que Deus tem pra você, e quem é que fala contigo, você me pediria água e eu te daria água viva. Você nunca mais teria sede. Uau, que e quando eu ministrei isso, Deus falou tremendamente comigo. Esse amor que você procurou em todos esses maridos, você só encontra em mim. Sou eu. O presente não é um casamento, um vestido de noiva. Não é um marido. Sou eu. Porque o marido, Deus poderia me dar, né? E depois? O que ia acontecer depois? Eu ia beber essa água e depois qualquer situaçãozinha no casamento, eu sentiria sede. Eu sentiria vontade de novo naquele ciclo vicioso, não quero mais, vou terminar e próximo, né? E Deus não queria mais isso. Deus queria que eu entendesse que a aliança que Ele tinha para mim não era sobre alguém, era sobre Ele. Era sobre o que Ele tinha para mim, que Ele era a pessoa por quem eu procurei todo esse tempo. A pessoa que poderia me dar aquilo que eu busquei todo esse tempo. E ali foi maravilhoso, porque abriu assim, foi como se Deus abrisse uma porta assim para mim, que foi muito tremendo, muito tremendo. E aí eu fiz os outros vídeos e Deus foi trabalhando em mim também. No vídeo que eu fiz a respeito da palavra de Ezequiel, né? Deus me levou a ministrar a respeito de usuários de droga, que era para que os cristãos, né, orassem mais pelos usuários de droga, né? Que tem muita gente que vê esse povo como uma escória, né? Como pessoas esquecidas, mortas. E de fato... E não querem nem se intrometer nisso, né? Isso, não quer resgatar essas você quer pessoas. orar pelo filho, né? Você quer orar pelo parente. Coisas fáceis, Mas né? aqueles que você não conhece, aqueles que são desconhecidos, você não ora. E aí Deus começou a me levar nisso, nessa ministração, Deus começou a ministrar no meu coração. Que essas pessoas, elas realmente estavam mortas, né?
elas estavam exatamente como aqueles ossos secos. Mas que por uma palavra, por a dedicação de alguém, né, de ir até eles e de orar, de buscar por eles, que Deus pode fazer muita coisa. E aí Deus fez eu ir lá no São Judas, meia-noite, orar, lá vai eu dar a volta na avenida, orando, e o povo olhando pra mim, meia-noite, achando que eu era louca, e Deus tomando eu e eu... Meu Deus. É umas coisas de louco, né? É. Mas é o que Deus manda fazer, você tem que fazer. E aí eu fui, fiz. E Deus foi, ministrou no meu coração todas essas palavras. E eu fiz os vídeos. E foi muito tremendo. Que daí um deles chegou em você, né? Que você viu o vídeo e você falou pra mim, Mi, eu quero te convidar, né? Eu vi um vídeo seu e eu quero te convidar. E eu Foi. falei, meu Deus, qual é o trabalhar do Senhor nisso aí? Né? O que Deus tem para fazer nisso aí? Eu me vejo como uma pessoa, porque eu vejo a Michelle lá atrás, antes desse processo. Cara, eu não era uma... Eu achava que eu era uma mãe boa, mas eu não era. Eu achava que eu era uma esposa boa, mas eu não era. Eu achava que eu era uma pessoa boa, mas eu não era. Deus foi trabalhando muito Deus em foi mim lapidando, durante Deus todo esse processo. desconstruiu você para Exato. construir algo nele, né? Exatamente. É muito bonito que Deus Exatamente. faz. E hoje, né? Hoje eu tava em casa e eu tava falando com Deus, eu falando, Senhor, eu vivi todo esse processo, né? E hoje eu vejo a transformação que o Senhor fez em mim. E além de eu ver, hoje a minha família vê. Né? Há poucos dias atrás, a minha mãe inventou uma reunião de família. Do nada. Você já imagina como que a família ficou, né? Ela falou, eu quero uma reunião de família, eu quero os meus 3 filhos, nem meu marido vai estar. É só eu e meus 3 filhos. Falei, vixe, vem chumbo grosso aí. E aí, estamos lá na reunião, minha mãe começou a falar. Não, começou a falar do meu passado. Porque a Michelle, bibibi, popopó, pipipi, popopó, e papapá. Eu olhei assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá acontecendo aqui essa reunião aqui é pra me metralhar? Ela falou, não, Michelle, calma. Aí meu irmão falou, calma, desarma. Porque eu tava tão acostumada a ser metralhada pela minha família esse tempo todo desse processo, porque eu parei de beber, eu parei de sair. Então, durante todo esse processo, né, eles ficavam inconformados. Nossa, porque você tá muito chata, porque você não bebe mais, porque você não sai, porque a gente chama você, você não vem, porque não sei o quê, porque você se isola. Na verdade, eu tava no processo, né? E eu tava tão acostumada a ser metralhada que ali eu me enxerguei sendo metralhada. Meu irmão falou, calma, desarma, que eu sei o que a mãe tá querendo dizer. Calma, espera ela terminar. E aí ela foi e falou, porque hoje você é a única que mudou. Você é a única que é espelho para a família. Uau. Seu irmão ainda tá no mundão, sua irmã tá no mundão, eu tô mergulhada no mundão. A gente só faz coisa errada, só vive errando e cada vez vai piorando ainda mais. E você não. Você conseguiu. Então, se você conseguiu, a gente consegue. Tava a gente pedindo consegue. socorro ali, a tua família. E aí, cara, eu vivi aquilo ali, eu falei, meu Deus, quanto que eu orei. O quanto eu orei, o quanto eu busquei, o quanto eu esperei por esse momento, né? E a minha filha, ela fala de mim como mulher de Deus. Então, é tipo, eu lia Provérbios 31, né? Que tem a parte lá da mulher, Virtuosa. né? Virtuosa. E lá fala também que a mulher virtuosa, ela não precisa dar testemunho de quem ela é. Que quem dá esse testemunho é o marido, são os filhos. É a família, é quem convive com ela, que dá esse testemunho a respeito dela. E eu orei e eu falei, Deus, eu queria tanto. Eu quero ser essa Eu mulher virtuosa. quero viver isso. Eu não quero eu achar que eu sou boa. Eu quero que as pessoas vejam uma nova Michelle. Que vejam a mudança que o Senhor fez em mim. A transformação que o Espírito fez em mim. E eu comecei a orar por isso, né? E Deus foi como... Lá no começo do meu processo, Deus usou a largata para falar para mim que um dia eu seria uma borboleta, né? Que um dia eu passaria
pela metamorfose, e eu me tornaria uma linda borboleta. E algumas vezes, nesses últimos meses, Deus usou pessoas para falar comigo a respeito disso. Que eu já estava perto de sair do casulo. E eu falando, meu Deus. E dá um temor, né? Dá um friozinho na barriga. Eu falo, e esse processo, Deus do céu. Michele, é incrível quando Deus faz. Porque a gente acha que Deus, ele não tá olhando, ele não tá fazendo. E ele trabalha cada pessoa, ele trabalha de uma forma. Do jeito dele, da forma dele. Exato. E eu tô admirada o que Deus tá fazendo na sua vida. Porque eu te conheci. Eu sei quem era, Michele. Exato. Eu vi sua história. E ver hoje você, como você está, como Deus está te usando. E isso é só o começo que Deus vai fazer na sua vida. Eu tô admirada, assim, que Deus tem para fazer, o que Ele está fazendo, e vai ser algo poderoso. Se prepare, porque algo vai ser além daquilo que você está imaginando. E algo que no processo ali eu não enxergava, né? Mas A gente fica cego, né? Hoje eu enxergo. Porque em todo esse processo eu fui comendo Bíblia. Era um desejo mergulhado, de comer, né, Lorna? Bíblia, que era impressionante. Tinha dias que eu passava o fim de semana. Eu desmarcava os meus clientes de sábado, agendava para sexta ou quinta, e passava sexta e sábado, Bíblia, dentro de casa. Aproveitava que as crianças não estavam em casa, porque ia para casa do pai. Falava, eu vou ficar sozinho no final de semana, então eu vou comer Bíblia. Era Bíblia, 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 oração, jejum. E naquele processo ali, quando você tá nele, você não percebe, né? Mas depois eu pensei, cara, hoje, às vezes eu vou em algumas igrejas, cara, o tanto de igreja que é leiga na palavra, que você fica assim, fala, meu Deus do céu. Tem gente que fala umas heresias, assim, que você fica... E eu ia nessas igrejas, daí eu falava, meu Deus, que... A pessoa, assim... É difícil. O que esse povo tá comendo? Lugares. Esse povo tá se alimentando de quê? Tá vivendo uma vida superficial, né? Porque o reino de Deus, quanto mais você se aprofunda nele, na palavra, na comunhão, ele te revela algo novo. Exato. E as pessoas estão vivendo superficial, acho que uma palavra ali das redes sociais vai mudar e tem que aprofundar, né? Cara, tem cristão que você pergunta, você conhece a história de Jonas? Ah, aquele que foi engolido pela baleia? Gente, pelo amor de Deus. Raso. Muito, até porque na Bíblia não diz baleia, só fala um grande peixe. Não tem ali descrito uma baleia, né? Tem até filminho, fala. Então o povo, eles são tipo, você conhece a história de Esther? Ah, aquela que era plebeia e virou rainha? Aí, tipo, Deus colocou ela como rainha só por ela ser rainha, só pra ser rainha. Não existe um motivo. Né? Então, Michele, o que eu queria perguntar para você, se você nesse processo, né, você está caminhando assim no processo de santidade, mergulhado, e qual é o seu propósito? O que a Michele quer? Qual a expectativa você tem em Deus? É um processo muito difícil, né? É um processo bastante difícil, principalmente para mim que saía e entrava dentro de um relacionamento, eu saía de um, entrava em outro, foi muito difícil. Eu falo assim que eu agradeço muito a Deus pelos meus pastores, porque eu tenho um pastor que eu converso sobre tudo com ele. E até nesse processo, porque assim, eu tinha pesadelos, né, por conta da carne, que pede. Então eu tinha muito pesadelos quanto a isso, e eu não podia ver filme com uma cena assim de beijo que pronto, já. E eu corria ligar, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, ora comigo. Meu pastor, calma, respira, vamos orar. E ele orava comigo, e ele foi nesse processo comigo, porque era como um usuário de droga. Viciante. Exato, eu precisava da libertação. Eu precisava de um tempo ali para me libertar daquilo. E foi muito difícil mesmo. Não vou falar pra você que no decorrer do processo, a gente, infelizmente,
tropeça, cai. E eu tive esses momentos lá atrás onde eu tropecei, eu caí, foi muito difícil. E algumas vezes eu achava que eu levantei porque eu era forte, porque eu estava decidida. E não. Não, na verdade, foi o próprio Espírito Santo. Foi ele quem me levantou. Porque até nisso é sobre ele, né? Tudo é sobre ele. E eu ficava indignada. Eu falava, Deus, por que que eu caí, né? Por que que eu passei por isso? E agora eu passei por todo esse processo e agora acabei caindo. E eu sofria muito por isso. Aí Deus falou muito comigo na passagem de Pedro, né? Onde Jesus diz para Pedro que Pedro se vangloria, né? Diante dos seus irmãos, dizendo, eu jamais te negaria. Né? E aí Jesus diz para ele, ainda esta noite tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. E aí ele vai e nega. E quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. E ele olha para Jesus, Jesus fixa o olho nele e aí ele vê que ele negou. Ele passou 3 anos com Jesus, ele passou 3 anos sendo limpo, ele passou 3 anos com Jesus ali, Deus mostrando para ele que ele era o Senhor. E ele ainda assim negou. E aí eu me senti nisso, eu me senti nessa situação de Pedro, sabe? Eu me senti tão pequena, assim, veio um arrependimento tão grande dentro de mim que o próprio... Eu sei que é o próprio Espírito Santo, porque até o arrependimento, se não vier dele, não é verdadeiro. Tudo tem que vir dele. Então, Jesus gerou, o Espírito Santo gerou um arrependimento em mim, e aí eu voltei de novo, e aí eu entendi que eu me levantei não foi porque eu era forte, porque eu estava decidida. Não, eu me levantei porque o Espírito Santo decidiu me levantar. Eu me levantei como aconteceu lá, né? Que depois Pedro volta a pescar e Pedro acha que não faz mais parte dos discípulos, e quando Jesus ressuscita, né? Jesus manda chamar os discípulos e Jesus fala assim, chame os discípulos, mas também a Pedro. Porque os discípulos não sabiam o que tinha acontecido, mas Pedro não se sentia mais como um discípulo. Né? Então, se ele chamasse só os discípulos, talvez Pedro não fosse. Porque ele já não se sentia mais, porque ele tinha negado. Ele sabia o que ele tinha feito. Então, por mais que as pessoas não soubessem o que eu tinha feito, eu não me sentia mais. Mas daí Deus foi lá e falou, não, vai porque eu tô contigo. E essa passagem falou muito comigo, muito mesmo, e foi muito tremendo o que Deus fez. Foi extraordinário. Você agora renunciou às suas vontades da sua carne, né, para viver a vontade de Deus. Para viver a vontade Quantos de Deus anos está esperar. Eu tô nesse processo de 3 anos e meio. 3 anos e meio você tá. 3 anos e meio. Deus tem algo bastante tempo já. Poderoso pra fazer na sua vida. 3 anos e meio. E você é missionária ou não? Ainda não. Eu já tive algumas oportunidades de ministrar, mas missionária não. Inclusive, foi uma das coisas que me fez recuar muito quando Deus começou a falar para mim ministrar, né? Para mim fazer vídeos ministrando uma palavra. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, eu vou passar por cima dos meus pastores, porque eles não me consagraram, né? Missionária, eu não sou missionária. Como que eu vou fazer isso? E aí, foi num culto também, cara, é muito extraordinário. O povo fala, o que acontece? Deus vai falar com a Michelle nesse culto? Todo culto, ela Deus contratou esses missionários para falar com ela. É possível. E aí foi uma tipo meu irmão Douglas, ministrar. não pode ir em nenhum culto que sempre tem um missionário que quer falar com ele. Nossa, é tremendo. Todas as vezes. É tremendo. Que eu acho que quando Deus, assim, ele é o xodozinho, né? Eu quero cuidar de você, eu vou falar, até você acordar. Até você entender o que eu tô falando, o que eu quero de você. E eu não tava entendendo. Eu falando, Deus, eu não vou fazer isso, porque eu não sou missionária. Eu já tive oportunidades, né, de ministrar, já foi me dado oportunidades, mas eu não sou consagrada missionária. Eu falei, como que eu vou me colocar diante de uma população, da internet, em rede social, para ministrar algo, se eu não fui chamada para isso? Eu não sei. Eu falei, eu não sei. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui pro culto. Aí me vem a mulher falar comigo. Quem
quem te colocou no ventre daquela mulher fui eu. Porque por muitas vezes eu me perguntava, sabe? Nossa, Deus, por que que eu nasci? Por que que eu nasci filha da Zenilda? Porque minha mãe era muito brava, muito brava. Ainda é, né? Então, algumas vezes eu me indagava a Deus, né? E Deus falou, eu te coloquei no ventre daquela mulher. E lá no ventre daquela mulher, eu te consagrei missionária. Não é homem quem vai te consagrar missionária, sou eu. Eu te consagrei. E naquele momento eu entendi. Eu falei, tá bom, Deus, eu já agora entendi. Aí a Érica vai e cutuca eu, né? Porque a Érica fala, vai, pega a cadeira. Senta lá na frente, lá, porque é pra você. A Érica cutucava, eu, tá vendo? E agora? Faz o que Deus tá mandando. Aí eu fui e fiz o que Deus estava mandando eu fazer e fluiu, graças a Deus. E é isso, Deus, ele só quer que a gente dê uma brecha para ele, pra gente ser usado, ser transformar, levar a palavra. Tudo que Deus tem para você é grande, é grande. Renunciar aos prazeres da carne, renunciar para viver o extraordinário de Deus. Não, é grande. Processo. Muito Todos os grande. cada um tem a sua bagagem, né? E o processo de servir a Deus não é fácil. Ele sempre vai ser de renúncia. Independente de renúncia. Tem pessoas que dão renúncia do vício, outro renúncia de pornografia, renúncia de... não sei. Até tem pessoas que come demais, né? Tem que renunciar para viver. Fala assim, não, pessoa avarenta. Então, tem várias renúncias. Então, a gente viver constantemente renunciando. Eu vivi esse processo e foram etapas, né? Eu falo até que Deus ele foi virando a Bíblia e falando assim, esse agora é para esse tempo. E cada tempo Deus me mandava uma palavra. Para cada tempo Deus me mandava uma palavra. E nesse processo, cara, tinha muita coisa que eu não percebia que Deus precisava trabalhar em mim. Era muita coisa. Eu, por conta de passar por casamentos violentos, né, por ter sido muito agredida, eu era uma pessoa que eu passei a ser uma pessoa que eu gritava por qualquer coisa. Eu não levava desaforo para casa. E aí eu inventei de fazer jiu-jitsu, aí ferrou de vez, porque daí, fia, não podiam falar um A pra mim que eu era agressiva. Eu me tornei uma pessoa agressiva. E aí Deus foi trabalhando nisso. Menina, já teve situações assim, de Deus falar pra mim, quieta, e a pessoa ali, ó. A pessoa fazendo aquele alvoroço no trânsito, me xingando, me ofendendo. E eu ali parada. E a lágrima descia, assim, e Deus falava, não vai falar nada. Vai ficar quieta. E Deus foi trabalhando em mim nessa parte também. Onde eu tive que aprender a ser mais mansa. Onde eu tive que aprender a ser mais mãe também, porque eu me irritava facilmente com qualquer coisa dentro de casa. E aí eu tive que aprender a ser mais paciente, a conversar mais com os meus filhos. Eu tive que aprender muita coisa. Muita coisa. Que eu achava que não tinha necessidade. E Deus foi me mostrando que Deus, realmente... ele é lindo. Ele é lindo. Ele consegue nos direcionar para algo melhor. E quando nós deixamos ele trabalhar nas nossas vidas, ele começa a lapidar tudo. O nosso ambiente muda. A gente já tá quase terminando. E eu gostaria que a Luana cantasse pra gente. Cantasse. Oxe. Michele, eu quero dizer pra você que é uma honra, tá? Com certeza, você que tá ouvindo esse testemunho, com certeza Deus está tocando no seu coração. Pessoas já passaram por isso, eu já passei por isso, a Luana passou por isso. Muitas mulheres já passaram com violência, com traumas. Eu não, violência não. Não, eu tô falando mulheres. Não, já passaram. sim, cada mulher vive uma história, uma né? História. Uma diferente da outra, mas Não, são falando... as histórias como fala aqui, dói às vezes. Muito, né? Nela, uma situação, na sua é outra, é uma diferente da outra. Histórias que identifica, né? A nossa história sempre identifica com alguém. Então, com certeza, alguém está sendo tocado pela sua mensagem, pelo seu testemunho. Amém. Não pare de falar do amor dele, não pare de levar sua mensagem, porque é para ele todas as coisas, né? Amém.
É lindo o que o Senhor faz. Eu fico chocada às vezes que a gente olha para as pessoas e fala assim, nos nossos olhos pode ser que não tenha solução, porque a gente sabe um pouco da sua história, nós conhecemos você lá atrás e a gente fala, será que o Senhor vai fazer algo novo ali? Porque a gente viu o cenário tudo ruim, né? A gente já viu o cenário que era cenário de derrota. Mas o Senhor Exato. transformou. E a gente fica muito feliz que Deus fez e que Ele vai continuar fazendo. Ele não parou, né? O processo continua. Até a vinda dele, nós vamos continuar no processo. É para cantar mesmo? Pode cantar, Luana. Eu cantei no culto de mulheres, né? É uma música, aquela do Yahvé. Né? Eu não sei se é Yahvé, né? O nome. Depois O nem quê? vê. Os bastidores estão falando alguma coisa, não entendi Não nada, é, desculpa. É isso aí, gente. Os bastidores estão tão inspirados hoje, hein? É poderoso. É poderoso. É, Tamo junto. gostaria que você fechasse seus olhos, vocês que estão aqui, não sei se, né, você conhece essa canção e que o Espírito Santo venha tocar a sua vida. Amém. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Algo novo acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo novo acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aleluias. Glória a Deus. Ah, Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, é lindo demais. Nossa, eu fico muito feliz quando a Luana canta e trazer pessoas aqui com um testemunho tão poderoso. Seu testemunho é poderoso. Amém. Talvez as Muito pessoas obrigada. olhem e falem assim, nossa, por que essa pessoa? Mas alguém tá passando o mesmo processo que o seu. Eu creio. Alguém Eu creio acha que a- não pode ter um casamento, acha porque não vai ser feliz, acha não sei o quê. Exato. Mas o seu testemunho pode impactar muitas mulheres. Que há esperança em Deus. Há esperança nele. E Tudo vale é a pena esperar. Vale a Deus pena. não demora. Ele capricha. Ele capricha. Eu tenho vivido esse processo e Deus tem usado muito a vida dos meus pastores, sabe? Pra me ajudar muito, eles oram muito por mim, É eles me importante, ajudam né? É muito muito. importante. A cobertura espiritual, eu acredito que seja tudo na vida do cristão. Uhum. E o fato também do cristão saber ser repreensível, porque por todo o meu processo eu tive muita repreensão. E eu fui uma pessoa que eu me deixei ser repreendida quando eu vi que precisava, né? Uau. Porque tinha momentos que eu, infelizmente, não tinha sabedoria. E eu precisava de alguém que tivesse uma sabedoria maior que a minha para me encaminhar. E eles foram a chave para isso, sabe? É muito importante ter uma cobertura espiritual. É. Michele, eu queria que você desse uma mensagem, falasse uma mensagem para essas mulheres. Pra gente terminar com aquela chave de ouro. Naquela câmera Bom, ali. a mensagem que eu vou deixar para todas, né? É independente se você já está dentro de um relacionamento que pode ser que esteja trazendo dores, procure saber, mesmo já estando dentro, procure saber se é da vontade de Deus. Não fique levando
um relacionamento só porque você é cristã, só porque você é uma serva de Deus, você precisa apanhar, você precisa sofrer, porque você precisa lutar pelo seu marido. Não. Faça a vontade de Deus, que é ouvir a voz dele. Primeiro, saber se ele tá nisso. E se ele tiver, lute. Se ele não tiver, abandone e creia que Deus tem o melhor para você. Deus, a palavra dele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu acreditei nisso muito tempo e eu acreditei que talvez fosse um marido novo. Na verdade, não. Era Jesus. A glória da segunda casa foi realmente melhor do que a da primeira, porque hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho a presença de Deus que me completa. E quando acontecer o casamento, é algo que só vai vir para agregar. Não vai ser mais para me completar, porque quem me completa é Cristo. E a glória da segunda casa realmente é maior do que a da primeira. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Tente colocar Cristo em primeiro lugar antes de entrar. Mas se já entrou, procure saber se é da vontade dele para permanecer. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Michele. Obrigada, Michele. Obrigada, Luana. Obrigada, tamo junto. Deus é tremendo. Obrigado vocês que estão até aqui com a gente todo esse tempo. Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau.